todos, bem-vindos ao evento de expressões pós-coloniais. Esse evento é uma ação de extensão da disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa e da Universidade Federal de São Paulo e é vinculado ao projeto de extensão Texto e Contexto. Essa ação ela visa reunir conteúdos relevantes sobre a temática e disponibilidade e disponibilizá-la para o grande público. Então, a ideia da gravação é justamente essa, para deixar para a posteridade, para os alunos de ensino médio, professores de ensino básico, educação étnico-racial e etc., que se interessem pelo tema. Eu me chamo Beatriz Piedade, eu sou integrante da Monitoria de Literatura Portuguesa e eu vou conduzir a nossa conversa com o professor convidado. Queria agradecer o aceite do professor Luiz Teles por se disponibilizar para essa palestra e antes de iniciar a nossa discussão dos contos selecionados, eu vou apresentar um pouquinho o professor. Tenho aqui uma colinha. Luiz Teles é professor de Teoria Literária da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Possui bacharel e licenciatura em Letras, mestrado e doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Desenvolveu sua pesquisa de pós-doutorado junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo durante os anos de 2013 e 2014. Possui especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal de São Paulo. É orientador credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Unifesp e líder do Grupo de Estudos de Narrativas em Situações Interdisciplinares, que é a Gênesis, credenciado pelo CNPq, vinculado ao projeto de pesquisa Narratologia Crítica, Estudos Narrativos Interdisciplinares. É coordenador desde 2019 do curso de especialização em Literatura de Língua Portuguesa, Identidades, Territórios e Deslocamento, Brasil, Moçambique e Portugal. Diferentes olhares voltados à formação de professores da educação básica, no qual resultou uma coleção de 10 livros. É coordenador desde 2019 do projeto Lendo com Paixão, destinado ao desenvolvimento de práticas de leitura compartilhada de literatura. Desde 2021 é membro relator do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. Tem experiências de gestão, de ensino e pesquisa nas áreas de letras, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da literatura, teoria do romance, teoria da narrativa, narrativa contemporânea em literaturas de língua portuguesa, leitura compartilhada de narrativas literárias, narrativas em situações interdisciplinares. Uma grande lista de afazeres. Bom, professor, quando você quiser começar. Tá, muito joia. Obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, pela recepção e pela apresentação, né? Agradeço também a presença de todos os alunas, né? Agradeço o convite da professora Simone. Já estava conversando com ela que vai fazer exatamente um ano que eu participei dessa mesma UC, né? No ano passado, foi dia 8, fiz uma fala, né, na UC, e que, de certa maneira, eu vou recuperar um pouquinho aqui o conteúdo do que eu fiz naquela palestra, naquela aula, agora um pouquinho mais condensado. Eu deixei para vocês 2 contos, né, para leitura, e eu vou, um primeiro momento da minha fala, eu vou apresentar algumas questões de ordem conceitual, de ordem teórica, para depois fazer um comentário, uma leitura, né, dos 2 contos que eu deixei, e daí se a gente tiver um pouquinho de tempo para conversar um pouco sobre os contos, tá? Então, são 2 momentos. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouquinho do conceito de identidade, pensar um pouquinho a questão do local, né, do particular, do universal, né? E eu peço licença, então, para compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha para guiar um pouco a minha fala, se for possível. Tá, tá bom? Então, o título da minha fala, eu coloquei sobre o local e universal no contexto das discussões pós-coloniais, entendido de uma maneira mais abrangente, né, como sendo esse sentido pós-colonial em vários contextos, né, ele é muito genérico, e então eu vou trazer alguns dados, alguns elementos de leitura de textos
de literatura brasileira, de cultura brasileira, de portuguesa, né, literatura africana, para a gente pensar um pouco a partir dos elementos de representação da literatura, né? Vou tentar apresentar essa primeira discussão e depois partir para os contos, tá? Então, no sentido da ideia da literatura como esse lugar propositor da construção de mundos, né? E como que a gente pensa essa relação entre o particular, o individual, o local e o coletivo, né? Em que medida as questões que se colocam regionalmente, demarcadas territorialmente, elas podem se refletir em perspectivas um pouco mais abrangentes, às vezes, e que podem trazer questões que são humanamente comuns, né? Então, eu proponho essa reflexão a partir dessa primeira debate sobre a literatura e a questão da identidade, tá? Eu gosto de entrar nessa questão sempre por um conto chamado O Espelho, do Machado de Assis, né, que está no volume Papéis Avulsos, que foi publicado em 1882, né? Acho que a maioria de vocês deve conhecer esse conto, né? Um conto muito curioso, porque ele é um conto constituído prioritariamente sobre a partir da narrativa de falas, né? A gente tem ali a personagem principal, que é o personagem Jacobina, que é um alferes, né? Uma espécie de guarda, né? Militar, né? Está ali reunido com um grupo de amigos que estão conversando, debatendo, e ele diz que não gosta de conversa, que não gosta muito de debates, né? Que tem um certo resguardo em relação a isso. O Machado de Assis, dentro do conto, chama de casmurro, né? Então ele é uma personagem casmurra, né? Que não fala muito, quieta, reservada. E em certo momento os amigos convocam esse personagem para falar um pouco dele, para ele falar um pouco das experiências que ele tinha e tal. E ele diz, né, que ele tinha uma teoria. Aliás, isso é o que aparece como subtítulo do conto, né, o esboço de uma nova teoria sobre a alma humana. E em certo momento ele coloca a seguinte passagem, né, eu vou ler rapidinho para vocês, para recuperar um pouco a memória, e depois vocês podem recuperar a leitura do conto como um todo, né, mas eu acho muito interessante porque é uma teoria dentro da ficção, mas que reflete muita discussão sobre essa questão da identidade, né? Então ele diz ali para os amigos, né, em certo momento, mas se querem me ouvir, ouçam-me calados. Posso contar-lhes um caso da minha vida em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, mas há duas. Duas? Perguntam um dos amigos, né? Nada menos do que duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, com a primeira. As duas complementam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. Em casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Aquela personagem do Mercador de Veneza, né, que é uma peça do Shakespeare. Nunca mais verei o meu rouro, diz ele a Tubal. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não, não senhor, muda de natureza e de estado.
Não aluda a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morreria, e o poder, que foi a alma exterior de César, de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile de cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis, etc. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é a parenta do diabo e tem um nome, chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato, porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio de que lhes falei. O episódio dos meus 25 anos. Então, essa personagem formula essa teoria, né, de que o homem tem duas almas, né, a alma interior e a exterior, a que olha para si, que olha para dentro, mas que depende de uma segunda que se apoia em elementos da exterioridade, né, para configurar essa alma interior, né, e essa alma interior então seria uma espécie de jogo, né, entre o que constitui em termos de símbolo fora, né, e o que constitui em termos de interioridade, né. E ele mostra, então, depois ele relata um caso, né, toda a narrativa, né, em que ele vai para em certo momento ele é convidado para ir para o sítio, né, de uma tia, da dona Marcolina, e ele passa vários dias lá, até chega a ficar um mês, se não me engano, e ele, gradativamente, ele vai obviamente, à paisana, né, sem a farda, né, ele vai ficar ali junto com os familiares, né, todo mundo o trata muito bem, porque o reconhece como sendo uma personalidade importante, como sendo o alferes, né, e aos poucos ele vai ficando sozinho, né? Cada personagem que habita a casa vai tendo um motivo para deixar, né, o, o sítio, né? Até o momento que ele fica só com os trabalhadores dentro dessa propriedade, e até depois, até o momento em que nem mais os escravizados ficavam, né? Todo mundo vai embora, aproveita para fugir, e ele fica completamente sozinho, né? E ele entra numa crise profunda, né? Ou seja, ele não se sente apenas sozinho, ele sente que ele não está mais presente, ele acaba perambulando pela casa, do sítio, como se fosse uma espécie de quase que um fantasma, né? Ele não se reconhece mais direito dentro da sua própria personalidade, né? Dentro da sua própria existência. E diante desse momento em que ele não se reconhece, ele acaba tendo uma encontrando uma saída, né? E, e a saída, né, tem a ver com o encontro dele com o espelho, né, que é o nome do conto, né? Ou seja, ele em certo momento relata que tinha muito medo de passar em frente ao espelho e não se enxergar, né, porque todo mundo tinha saído daquele espaço, inclusive ele, né, de certa maneira, porque ele não se reconhecia mais, porque ele não tinha o olhar do outro para legitimar quem ele era, né? E muito relutante em se colocar na frente do espelho, ele realmente tira a coragem e tem uma ideia, né, que é a ideia principal, né, que organiza toda a questão com a teoria que ele colocou antes, que é a de se vestir de alferes, né. E nesse momento, então, ele coloca a farda e se coloca diante do espelho. E ao se colocar diante do espelho, ele tem a sua identidade recuperada, né? Ele começa a se admirar, a se reconhecer, a identificar a sua personalidade, como que se a sua alma voltasse a habitar o seu corpo novamente, né? E esse momento, então, ele diz ali, olha, ele fala, é um trecho que termina, né, o conto, ele diz assim: lembrei-me de vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, como estava de frente do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral.
Nenhuma linha de menos, nenhum contorno de verso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Então, a identidade, né, a alma dele tinha ido embora com os outros, com o olhar do outro. Né? Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho. Ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Né? E assim termina o conto, basicamente com ele mostrando que a identidade dele, ou seja, a alma dele, foi recuperada por esse elemento exterior, né, por esse objeto, que coloca-se representado no conto como uma farda, né, e que lhe garante uma interioridade. Né? Então, esse elemento exterior, objetivo, lhe garante uma interioridade e garante-lhe também a retomada do olhar do outro. Né? Então, isso tem muito a ver, ou seja, essa questão é fundamental, né, para a gente pensar a problemática da construção da noção de identidade, né? Sobre a qual, né, geramos essa pergunta. Em outros termos, o conto do Machado coloca-nos a pergunta sobre o que realmente somos, né? Se somos mais ou além do que aparentamos ser, ou se somos aquilo como nos mostramos aos outros e, desse modo, acabamos por ser aquilo que os outros esperam que sejamos em aparência. Ou somos capazes de sermos algo em essência, independentemente da exterioridade e do que os outros enxergam em nós. Haveria mesmo uma oposição ou independência entre essa noção de aparência e essência? Então, no conto, ele precisa representar-se como alferes, né? Ele não só coloca a farda e se coloca diante do espelho para se enxergar, mas ele precisa fazer coisas, né? Ele fica durante um tempo vestido de alferes para ele recuperar um pouco aquela sua função, né? O seu papel. De acordo com a teoria da alma, né? Que fala o Machado no começo do conto, isso é quase que uma alegoria da ideia de que as pessoas muitas vezes se identificam com a função que elas desempenham, né? Muitas vezes, na nossa discurso comum, quando alguém pergunta o que você é, em geral a resposta que nós damos é sobre a nossa profissão, né? Você fala assim, o que você é? Alguém chega e pergunta, a gente fala, eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado, né? E, e a gente não para muito para pensar sobre isso, né? O quanto que a nossa identidade, o quanto o que nós nos entendemos como sendo alguma coisa, muitas vezes está ligado a elementos que nos demarcam socialmente, né? Principalmente nessa nossa sociedade de produção, produtivista, burguesa, tal, moderna, né, que a gente vive, a forma mais comum de se identidade de alguém é a relação ao trabalho, a sua função, né? Como que você produz alguma coisa, né? Então, o conto do Machado é muito perspicaz em relação a isso, né? E essas perguntas não são respondidas de uma maneira muito tranquila ou simples, né? Mesmo pela teoria que discute a questão identitária, né? Então, assim, como que a gente responde essa pergunta, né? Responder essa pergunta significa perguntar-nos sobre a nossa identidade, ou seja, sobre o que nos identifica, ou sobre como nos identificamos, né? Como que a gente se reconhece, o que nos confere identidade. Talvez a grande sacada do conto do Machado de Assis esteja justamente no fato de que a construção identitária do sujeito nunca se faça de modo independente daquilo que o condiciona, né? Nesse sentido, a alma interior, para falarmos nos termos de Machado, é constituída pela alma exterior, do mesmo modo que esta passa a se constituir como uma projeção da interioridade. De modo que a identidade é, pois, condicionada pela contingencialidade do mundo. Em outros termos, o que o conto do Machado nos faz perceber, em certo sentido, além de muitas outras coisas, óbvio, né?
é que a nossa noção de identidade passa sempre pela relação entre interioridade e exterioridade, entre a percepção individual e sua relação com o social, né? Que é, a gente pode pensar no sentido da figura do outro, mas não é de um outro só, né? Como no conto é bem representado, né? A ideia do eu era composta a partir do olhar de vários, né? De várias pessoas. Em certo sentido, é uma relação emoldurada pela cultura, né? Então, isso tem reflexos, né? Ou seja, por exemplo, numa teoria do Anthony Giddens, né? Por exemplo, nesse livro dele chamado Modernidade e Identidade, sociólogo britânico, né? Ele considera que há o que ele chama de autoidentidade, ou em contraposição que ele entende por identidade social. Seria um movimento próximo, né, dialético, próximo do que a gente vê representado no conto do Machado, entre a relação entre alma interior e alma exterior, né? Então, esse pensador, né, ele coloca, né, um momento contemporâneo como sendo da chamada modernidade tardia, né? E analisa o processo de transformação da concepção de identidade, principalmente a partir do rompimento com a noção de tradição. Então, em que existe um caráter mais fixo, né, de reconhecimento do eu e da sua função dentro de uma determinada cultura ou própria sociedade, né? Então, Giddens reconhece na contemporaneidade uma ordem que ele chama de pós-tradicional, em que a identidade social, aquela que é imposta socialmente aos indivíduos pela tradição, deixa de ser imperativa, de modo a funcionar e a fixar a identidade do sujeito. Então, para Giddens, portanto, o indivíduo contemporâneo constitui a sua identidade de modo móvel, mutável. O eu, né, nesse sentido, deixa de ser pensado de modo fixo, atrelado a valores e comportamentos fixados, imutáveis, e, ao contrário, converte-se num projeto reflexivo, a partir de onde o sujeito se constitui a partir de um mundo aberto à diversidade e às diferenças. Portanto, essa caracterização identitária depende de um caráter sempre movediço, essa ideia reflexiva depende desse processo sempre em construção, né? Nenhuma identidade ela é totalmente fixa ou imóvel, né? É nesse sentido que a identidade do sujeito, portanto, deixa de ser pensada como construída de forma imperativa pela identidade social e passa a ser pensada como algo, como um fruto de um processo reflexivo do sujeito. Esse processo reflexivo encontra-se abarcado, portanto, pela noção de autoidentidade, né? Aquela que incorpora a noção de interação entre o indivíduo e o mundo na construção de um sentido para si mesmo. Então, é reflexivo nesse sentido de refletir-se, né, de se projetar e dessa projeção do mundo, o que chama Machado lá de alma exterior, esse projetar ao mundo retorna para a configuração, né, do eu, né? Diante disso, faz-se relevante considerar o processo de constituição identitária do indivíduo no bojo do seu contexto cultural, de onde emerge o conceito de identidade cultural. Esse conceito serve para pensar a noção de identidade como algo não necessariamente fixo, mas como resultado da dinâmica do embate entre aquilo que condiciona o sujeito, por exemplo, o território, a sua história, os valores herdados, né, o que a gente poderia chamar de tradição, e como este se projeta em relação a tais elementos contingenciais, né? A língua, os costumes, os comportamentos, né? As crenças, as normas, né? De maneira que isso gera, então, um efeito de pertencimento, de identificação, ou mesmo de conflito, né? Na medida em que os elementos contingenciais também se modificam. Então, eu posso pensar que esses elementos mais fixos de território, de história, de valores, possam entrar em conflito com esses elementos, com os elementos mais mutáveis, como costumes, às vezes crenças, normas, né? Mas os dois, de certa maneira, condicionam o processo identitário, né, do sujeito, né? Então, pensando nesse sentido, né, nesse caráter, digamos, mais fluido, né, mais reflexivo, autorreflexivo da construção identitária, gostaria de fazer um exercício com vocês aqui de reflexão a partir de alguns exemplos literários, né? De alguns objetos culturais, né?
que colocam em xeque a questão identitária, da identidade, a partir de territórios diferentes, né? Mas que, de certa maneira, trazem na sua representação elementos imagéticos e simbólicos que são comuns e que, em certo sentido, também apontam para discussões de fundo, né? Que são de caráter mais geral humano. Então, apesar de serem localizadas, né, territorialmente, em algumas nacionalmente, né, em determinadas culturas, elas revelam questões que são de ordem humana, né? Ou que a gente poderia falar refletem uma discussão, um embate sempre entre o local e o universal, né? Entre o particular e o universal, né? Então, eu trago aqui um texto, uma citação do Köhler, né? Em que ele mostra como que a literatura, de certa maneira, traz, incorpora, né? Mesmo de uma maneira não programática, a questão da identidade, né? Ele diz ali, a literatura sempre se preocupou com questões de identidade e as obras literárias esboçam respostas, implícitas, implícita ou explicitamente, para essas questões. A literatura narrativa, especialmente, seguiu os destinos dos personagens à medida que eles se definem e são definidos por diversas combinações de seu passado, pelas escolhas que fazem, pelas forças sociais que agem sobre eles. Os personagens fazem os seus destinos ou os sofrem, né? As histórias são respostas diferentes e complexas. Na Odisseia, por exemplo, Ulisses é rotulado como multiforme, ou politropos, mas se define em suas lutas para se salvar e a seus companheiros de bordo e para voltar para Ítaca novamente. Em Madame Bovary, por exemplo, né, do Flaubert, Emma luta para se definir ou se encontrar em relação às suas leituras românticas e a seus arredores banais. As obras literárias oferecem uma gama de modelos implícitos de como se forma a identidade, né? Por meio da noção aí de representação, né? E essa relação entre o eu e o exterior, né? O que se espera do eu, né? Do sujeito, do indivíduo, é algo premente, né? Nas narrativas, inclusive nessas em que são citadas aqui pelo Kanner, né? A questão do papel social, do lugar, né? Contextual, né? Então, eu trago aqui um texto, né, para a gente pensar em termos pós-coloniais, a gente está pensando também na situação do Brasil, né, e como que isso se coloca na contemporaneidade, né, a partir de um trecho do rap intitulado Negro Drama, né, do grupo de rap brasileiro Racionais MCs. E é muito interessante como ele traz para também um elemento que está lá figurado, um elemento imagético, né, está lá figurado no texto do Machado, né. Então, ele traça aqui algumas questões, né, que colocam em xeque, colocam em questão a noção de identidade, né, condicionada, né, territorializada, né. Então, negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Negro drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Negro drama, tenta ver e não vê nada. A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Negro drama. Eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiros do Brasil, São Paulo, agonia que sobrevive em meio à zorra e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso, desde o início. Por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito a farda que pratica o mal. Viver pobre, preso ou morto é cultural. Né? Perceba como que digamos, esse poema, né, esse, essa peça, né, que a gente pode chamar de literária, ele traz essas questões todas que a gente estava trabalhando, né, ou seja, há um eu se construindo ali a partir de uma relação que é
conflituosa, ele projeta ele, né, um ouvinte, aquele que é de certa maneira, o endereçamento, né, da, do poema, de certa maneira, do eu, né, que fala, né? E é engraçado, né, como no final mostra como que, na verdade, essa construção identitária, ela é condicionada pelo, pelo território, né? Pelas questões sociais, históricas, né? Que estão ali é, condicionando esse eu que fala, né? E ele coloca ali um elemento interessante que tem relação com o texto do Machado, que é a questão da farda, né? É quase que como se ele jogasse para o leitor, ou para o ouvinte, ou espectador, né? A decisão de ele se identificar com a farda, né? Então a farda aqui tem um sentido quase que negativo, né? De uma negação, né? De uma de uma provocação, de certa maneira, da identidade, sobre a identidade daquele que está ouvindo a, a, aquilo que ele tem para dizer, né? Essa letra em protesto, né? E escancara uma série de questões, né? De ordem histórica, né? De exclusão, né? De violência, né? Que ele chama de cultural, né? Então, assim, onde está a questão identitária, né? Aqui é um eu que se constrói como aquele que sobrevive, que resiste, que consegue, apesar de tudo, né, se colocar para fora dessa condição, né? Ele consegue sobreviver, né, de certa maneira, e vencer. Então tem uma voz em conflito com aquilo que lhe condiciona, né? E essa projeção no outro como uma forma quase que de um questionamento, né? De certa maneira, questionando o leitor, ou o espectador, o ouvinte, de se ele compactua ou não com essa visão, com essa posição, né, daquele que recebe a farda, né? Então aqui no sentido o sentido simbólico aqui da farda é um sentido negativo, opressor, né, diferentemente do outro, né, que é do texto do Machado, que é aquele que dava identidade, né? Então você tem aqui a questão do particular, né, e da representação imagética, né, objetiva, né, muito particular, mas que é condicionada por um aspecto que é histórico, né, cultural, né. Um outro trecho que eu trago para vocês para a gente pensar essa questão também, tem a ver com foi retirado do livro do Antônio Lobo Antunes, né, chamado Os Cruz de Judas, em que já retrata a personagem de um médico, né, que serve na guerra colonial, do lado de Portugal, mas que não se identifica com aquela condição. Então ele está na posição do colonizador, daquele que é o responsável pela dominação, pela violência, mas é um eu que não se reconhece nesse lugar, né? E aí a gente tem a mesma imagem, o mesmo símbolo sendo lançado aqui para dentro da narrativa, né? Ele diz ali no Clube de Judas, oculto por uma farda de camuflado que me fornecia a aparência equívoca de um camaleão desiludido, adiava minha partida para Estocolmo, a bordo de um barco de papel impresso, para viajar de helicóptero e balões de plasma entre os joelhos, a recolher da mata os feridos das emboscadas. Sobreviventes estupefactos erguiam a maneira dos corpos brandidos dos náufragos. Então ele traz para dentro a ideia dessa farda, né? Você tem a noção aqui da farda como uma espécie de camaleão, né? Aquilo que retira a identidade do sujeito. O sujeito está numa posição em que ele não se reconhece, né? Nessa posição, ele até menciona um camaleão desiludido, né? Que adia sua partida para Estocolmo a bordo de um barco de papel impresso, né? Que, ou seja, tem uma certa referência ao próprio fazer literário desse eu que escreve, né? Do Lobo Antunes, que traz para dentro da narrativa algo até de biográfico, autobiográfico, né? E que não
e que coloca o local, né, o território em que ele se insere, num não lugar, né? Ou seja, os cus de Judas, ele está num lugar que não lhe confere existência, né? E a farda aqui tem um outro sentido, né? Então é interessante pensar como esse termo, né, o conceito aqui de farda, né, a ideia da imagem que está lá no texto do Machado, né, funciona de um jeito, né, para falar da identidade. No texto dos Racionais, funciona de outro, né? No texto do Antônio Lobo Antunes, funciona de outro jeito, né? Todos têm uma relação, de certa maneira. A gente consegue estabelecer relações, né? E todos têm essa relação com a questão da constituição de uma identidade, ou de uma negação, né? Na constituição dessa identidade, na relação entre a alma interior e exterior, né? Ou em relação àquele processo reflexivo, né? De constituição identitária, né? Ainda pensando nessa noção de identidade, chama atenção aqui para um outro texto, né? O texto do Minha-Couto, né? Em Terra Sonâmbula, em que a gente tem agora, não tem exatamente a presença da imagem da farda, mas nós temos ela, de certa maneira, sugerida, né, pela ambiência da guerra, né? Da guerra civil em que se passa a história desse romance, né? Que basicamente conta a história de um jovem, né? Muidinga, né? Que procura, de certa maneira, as suas origens, né? Ele, na verdade, tem um processo de construção identitária pela busca da tradição, pela busca da origem familiar, né? E tudo isso encontra-se em ruínas, né? Dentro do seu próprio território. Então, o território, nesse caso, não é garantia de manutenção da tradição, não é garantia de manutenção da cultura, né? Porque ela está sendo ameaçada justamente pela guerra, né? Ele diz ali, naquele lugar, a guerra tinha morto a história. Pelos caminhos, só as hienas arrastavam, oceando entre cisas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Aqui, o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre aos nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se chama Tuair, é magro, parece ter perdido toda a sua substância. O jovem se chama Muidinga. Caminha à frente desde que saíram do campo de refugiados. Quando iniciaram a viagem, já ele se acostumava de cantar, dando vaga às distraídas brincações. No convívio com a solidão, porém, o canto acabou por migrar de si. Os dois caminheiros condiziam com a estrada, murchos e desesperançados. Muidinga e Tuair pararam agora frente a um autocarro queimado. Discutem, discordando-se. O jovem lança o saco no chão, acordando poeira. O velho rala. Estou-lhe a dizer, Nildo, vamos instalar a casa aqui mesmo. Mas aqui, num machibombo todo incendiado, com um ônibus, né? Você não sabe de nada, Nildo. O que já está queimado não volta a arder. Muidinga não ganha convencimento. Olha a planície, tudo parece desmaiado. Naquele território, tão despido de brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. Por isso, ele não insiste. Roda à volta do machimbombo, o veículo se despistara. Ficara meio atravessado na rodovia. A dianteira estava amassada de encontro a um imenso embondeiro. Mundinga se encosta ao tronco da árvore e pergunta: Mas na estrada não é mais perigoso, Tuer? Não é melhor esconder no mato? Nada. Aqui podemos ver os passantes. Está-me a compreender? Você sempre sabe, Tuer. Não vale a pena queixar. A culpa é sua. Não é você que quer procurar seus pais? Quero. Mas na estrada, quem passa são os bandos. Os bandos se virem, nós fingimos que estamos mortos. Faz conta, falecemos junto com o machimbombo. Entro no autocarro, o corredor e os bancos estão ainda cobertos de corpos carbonizados. Então eles vão dentro do ônibus queimado, quase como buscando uma espécie de refúgio, né, de esconderijo, se confundindo ali com os corpos mortos.
no sentido de sobreviver, né, em relação à situação de violência em que ambos são colocados, né? O, o idoso, né, que representa a sabedoria, que representa a memória, que representa a história, e o jovem, né, que perdeu tudo isso, né? A guerra matou a história, né? E dentro desse machimbombo eles encontram um caderno, né? Um caderno em que tem, obviamente, a narrativa de uma história de vida, de uma história de uma família e, obviamente, a narrativa das narrativas tradicionais também, né? Misturada com as narrativas tradicionais. E por meio do conhecimento desses cadernos, né, é que esse jovem vai conseguir descobrir a sua origem, portanto, encontrar a sua alma exterior para que a sua alma interior tenha a possibilidade de existência, né? Então, esses casos que eu estou chamando a atenção é para a gente prestar atenção, principalmente, né, nesse aspecto da construção identitária ligada ao território, ligada à questão dos particulares, né? Mas, para a gente pensar que nesses diferentes exemplos a gente tem elementos comuns, né? Elementos humanos que são comuns, né? Que passam por esse processo de construção do eu, de construção da subjetividade, principalmente diante aqui no caso, nos casos, diante do sofrimento, né, e diante da violência, né, diante da opressão, né. Só mais um último caso, antes de a gente entrar na discussão dos contos, né, eu trago aqui os dois trechinhos da Paulina Chiziane, em que ela fala justamente sobre a questão identitária da mulher, né, agora diferindo um pouquinho dos exemplos anteriores, né, em que ela fala justamente traz à tona aqui a temática do livro do qual se extrai esses trechos, que são sobre a relação da poligamia, né? Miquete, uma história de poligamia. Né? Então, ela diz ali: as culturas são fronteiras invisíveis construindo a fortaleza do mundo. Em algumas regiões do norte de Moçambique, o amor é feito de partilhas. Partilha-se mulher com amigo, com visitante nobre, com irmão de circuncisão. Esposa é água que se serve ao caminhante, ao visitante. A relação de amor é uma pegada na areia do mar que as ondas apagam, mas deixa marcas. Uma só família pode ser um mosaico de cores e raças de acordo com o tipo de visitas que a família tem, porque mulher é fertilidade. É por isso que, em muitas regiões, os filhos recebem o apelido da mãe. Na reprodução humana, só a mãe é certa. No sul, a situação é bem outra. Só se entrega a mulher ao irmão de sangue ou de circuncisão quando o homem é estéril. Nas práticas primitivas, solidariedade é partilhar pão, manta e sêmen. Sou do tempo moderno. Prefiro dar a minha vida e o meu sangue a quem deles precisa. Posso dar tudo, mas o meu homem não. Ele não é pão nem pastel. Não o partilho. Não sou egoísta. É interessante pensar aqui como que esse trecho da Paulina Chiziane desestabiliza até a questão da identidade ligada a uma noção de nacional, né? Porque a gente poderia dizer que ela está falando da cultura moçambicana, mas a cultura moçambicana ela não é necessariamente também una, né? Uniforme, né? Existem tradições diferentes dentro dessa própria cultura. Tradições que são, de certa maneira, que se misturam com a cultura local e a cultura também do colonizador, né? E que são incorporadas à dinâmica social e que revelam ali um jogo de forças que tem a ver, muitas vezes, com uma questão mais da predominância de um machismo, né? Do jogo de força ali, da predominância do machismo, tanto numa perspectiva da tradição do sul quanto do norte, né? E ela coloca a visão da mulher, né? Ou seja, no final das contas, a identidade dela não está ligada com a tradição ou com a herança que ela tem em relação a essa tradição, mas sim num processo de demarcar, na verdade, o seu real papel, né? Com a sua vontade, o seu lugar de mulher dentro dessa tradição, né? Ou seja, como que ela vê, né?
Então, o processo identitário aqui é condicionado territorialmente, né, por elementos tradicionais, mas essa voz que traz isso, né, não se, não se conforma com isso, né? Então, o processo identitário aqui não está necessariamente em relação a essa busca por uma certa ancestralidade, né? Porque essa ancestralidade não lhe favorece nesses termos, né? Ou mesmo essa ideia de uma tradição, né? De uma cultura ancestral, né? Primitiva, que ela chama aqui, né? Aí ela diz ali na sequência, porque poligamia é poder, porque é bom ser patriarca e dominar. Conheço um povo com tradição poligâmica, o meu, do sul do meu país, inspirado no Papa, nos padres e nos santos, que disse não à poligamia. Então é um povo que já estava afeito ao colonizador, né? Cristianizou-se, ela diz. Jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. Tinha o poder e renunciou. A prática mostrou que com uma só esposa não se faz um grande patriarca. Por isso os homens desse povo hoje reclamam o estatuto perdido e querem regressar às raízes. Praticam uma poligamia tipo ilegal, informal, sem cumprir os devidos mandamentos. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No momento seguinte, dizem não aonde disseram sim ou sim onde disseram não. Contradizem-se, mas é fácil de entender. A poligamia dá privilégios. Ter mordomia é coisa boa. Uma mulher para cozinhar, outra para lavar os pés, uma para passear, outra para passar a noite. Ter reprodutoras de mão de obra, para as pastagens e gado, para os campos de cereais, para tudo, sem o menor esforço, pelo simples fato de ter nascido homem. Eu percebo que a questão aqui identitária, né, ela se coloca no nível da relação de gêneros, né, e não necessariamente simplesmente por uma conformidade do sujeito em relação ao seu papel social dentro de uma tradição, seja uma tradição cultural que tem a ver com as origens primitivas, né, como ela fala, ou uma tradição cultural que foi imposta, né, pelo colonizador, né. As duas, de certa maneira, desfavorecem a condição da mulher, né. Então isso que é interessante de pensar, né, como que os processos identitários, de certa maneira, se configuram a partir de condicionantes diferentes, né? A gente percorrendo todos esses exemplos, né? Esses casos que a gente trouxe aqui, né? Então, eu queria, com isso, apontar o caráter transhistórico e transcultural, né? Desses, que permite a gente, de certa maneira, pensar, né? Que seria esse caráter humano, que é possível de identificar a partir dos casos tão distintos e tão dispersos, né? Em termos geográficos, territoriais, né? Que é a pergunta que eu faço. Mas o que esses vários exemplos literários nos mostram, né? Com certeza, eles nos mostram a dinâmica sempre presente das relações entre territórios e deslocamentos no processo da construção identitária. Mas mais do que isso, o que talvez deva ser salientado aqui é que o fato de que a literatura, como lugar de expressão das diferenças culturais e das várias identidades, também pode ser um espaço de convergência do humano, né? Considerando, conforme nos ensina Julf, a literatura como uma prática transcultural, a sua forma estética é capaz de aglutinar elementos humanos comuns. O sofrimento humano, por exemplo, perpassa diferentes culturas e diferentes épocas. Ele é contingencial, mas ao mesmo tempo universal. Em outros termos, apesar de os exemplos literários acima vistos serem retirados de contextos e culturas bastante heterogêneas, eles compartilham de mais elementos comuns do que apenas o fato de serem escritos em língua portuguesa, respeitadas as respectivas variações linguísticas. Eles apontam para elementos constitutivos do humano, né? Eles representam conflitos, impasses e sofrimentos que se comunicam em sua humanidade. Todos eles confluem para demonstrar que a literatura deve ser vista como um espaço especial de formulação discursiva voltada a livrar o ser humano das amarras da opressão, da violência, do preconceito, da dominação
e das demais mazelas que nos assombram e que contra as quais devemos sempre estar alertas para que possamos combatê-las, né? Talvez isso em si justifique o nosso olhar atento e especial ao literário e, consequentemente, daí resulte o sentido político mais forte para que a literatura, em seu sentido mais abrangente, deva estar presente na escola, né? Então, é aqui que eu passo a discussão e um pouco o comentário dos contos, né? Espero que eu já não esteja me estendendo muito no tempo aqui, mas como a gente começou um pouquinho mais para frente, né? Então, eu queria comentar rapidamente, depois também a gente pode abrir para uma troca, né, para uma conversa. Comentar primeiro o texto do A História da Galinha e do Ovo, que é um texto até curioso, até em certos aspectos bastante engraçado, né? Triste, trágico, mas ao mesmo tempo, ironicamente, engraçado em muitos aspectos, né? É um texto que foi escrito pelo Luandino Vieira entre 61 e 62, portanto, ele é um texto que não é pós-colonial, né? A gente for pensar nesses termos, né? Ele é um texto colonial, ou seja, ele é escrito no momento em que Angola ainda, né, é considerado colônia, né? E ele escreve, na verdade, né, esse no momento em que ele estava preso, né? Estava no Tarrafal em Cabo Verde, né? Entre 61 e 62. Justamente estava preso por motivos políticos, né? Então, um conto que retrata um pouco o universo colonial, da Angola colonial, né? E ele se situa, então, no universo citadino, né? Ele chama, o próprio nome se refere à cidade, né? Luanda, e basicamente mostra um pouco o cenário da divisão entre os espaços geográficos, né, territoriais dos colonizadores, que era o centro da cidade, estruturado, né, chamada cidade de cimento, cidade construída, e o que a gente pode chamar de uma maneira mais genérica de periferia, né, o lugar periférico, que seriam os museques, né? E ele retrata esse acontecimento curioso do museque de Sambizinga, né? Então, o conto ele é muito povoado de termos e conceitos e vocábulos, né, de origem quimbundo, né, do quimbundo, né? Então, isso é uma marca bastante evidente do conto, né? E ele trata basicamente de um conflito muito, parece que muito comezinho, muito simples ali dentro, né, que é muito local, muito restrito, né, que funciona como uma espécie de alegoria, né? O conto não tem o formato de uma fábula, né? Óbvio que não, mas funciona como uma espécie de alegoria, muito porque também retoma uma espécie de pergunta, né, que a gente se faz, né? Ou seja, o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Isso quase que o conto recupera um pouco isso na dinâmica dele, né? E aí a gente vê como que essa questão do local, do territorial, né? Trabalhado ali, ele traz esses elementos da guerra, né? Colonial, da opressão, né? Mas aponta para os elementos gerais também, para os elementos que eu chamei a atenção dos elementos humanos, né? Então, basicamente, o conto vem de uma espécie de litígio, né, entre a Ingazefa e a Engabina, né? A Ingazefa era elas dividiam uma espécie de moradia nesse museque, né? Que não tinha propriamente um muro, tinha uma cerca, uma divisória não muito bem delimitada, e uma delas é a criadora de galinhas, né? E a outra vizinha, né? A Engabina, que pode ser traduzido esse termo como uma espécie de dona, senhora, né? Engá, né?
está grávida, né? O que acontece? Uma das galinhas voa, né? Sai do quintal de quem a cria, vai para o quintal da outra e bota um ovo ali. E a gabina se apropria do ovo, né? E, de certa maneira, jogava um pouco de milho ali, né? Que dá para entender no conto que ela acabava alimentando a galinha para a galinha ir para o lado dela, né? E ela acaba pegando o ovo. E desse esse ato, né, surge uma discussão que quase que é diplomática ali, né, entre as vizinhanças, né? Porque a, a dona da galinha reclama a posse do ovo, porque diz que o ovo saiu da galinha dela. A outra reclama a posse do ovo, porque diz que o ovo teria sido botado dentro do território dela, né? Parece muito bobo, né, a história, parece uma coisa muito trivial, né? Mas ela leva ela leva um sentido exponencial, né? Ela sobreleva o sentido ridículo muitas vezes que motivam as brigas, grandes brigas entre os países, entre os territórios, que no final das contas é, em certo sentido, às vezes, né, você tem as disputas por recursos naturais, né? Só que aqui em dimensões muito menores, né? Então, parece ridículo, mas se você coloca isso no nível de uma guerra maior, o motivo é basicamente o mesmo, que é o motivo de disputa por bens, disputa por recursos que lhe garantam a sobrevivência, né? Então, por trás de uma aparente história que é singela, né, retrata um caráter comezinho, ele, de certa maneira, está tratando do próprio processo, é uma alegoria do próprio processo colonialista, né? E a discussão que está por trás é, nessa disputa por território, nessa disputa por bens, né? Quem tem o direito primeiro, né? Quem tem o direito à origem, né, da coisa. Então é muito engraçado como o conto vai se desenvolvendo, né? Porque em certo momento se busca resolver a contenda por meio da tradição, né, quando se convoca a vovó Bebeca, né, que é a ancestral, é aquela que teria o conhecimento de causa para decidir quem que seria realmente que teria direito realmente à posse do ovo, né? E aí você tem a imagem da Engabina, que é a grávida, que teria por direito alimentar-se para alimentar o seu filho, né? A outra, por outro lado, tinha o direito de propriedade e o direito por ter cuidado da galinha, por ter proporcionado o fato de que o ovo nascesse, né? Fosse posto no quintal da outra. Mas a vovó Bebeca também não consegue resolver, né, essa contenda, né? E depois vão sendo convocadas personagens que não são necessariamente do círculo, né? E curiosamente essa contenda se dá entre mulheres que não resolvem essa contenda, essa outra ancestral também não é capaz de resolver, e aí então se convoca o universo masculino. Então o conto é uma alegoria desses processos de poder, né? A relação de poder, né? Então tem a questão do gênero colocada, né? A questão das personagens femininas colocadas de uma certa maneira como sendo entre aspas subjugadas em relação ao universo masculino, né? Porque depois se convoca, né, o Sozé, né, que seria o dono da quitanda, do qual proveriam os milhos que teriam alimentado a galinha. E aí ele argumenta, no final das contas, que o ovo talvez fosse dele, porque se o milho vinha da quitanda, as coisas que subsistiam, né, garantiam a subsistência desses personagens, vinham da quitanda, então, na verdade, ele tinha o direito primeiro, né? Depois tem uma outra figura, né, alegórica, que é a figura do Azulinho, né, que é um ajudante ali do padre, tem 16 anos. Então, todas as figuras masculinas que têm a voz da autoridade, né, que representa a voz do clero, né, a voz da igreja, né. Também é chamado e convocado
para resolver essa contenda, né? Depois eles chamam o um personagem chamado Sovitalino, né, que seria o dono do cartório, né, espécie de dono de cartório, que teria sido chamado para alegar de quem que era a propriedade, né, porque o Sosé seria também alguém que alugaria, né, o aluguel do lugar em que eles estavam, né. Então, assim, quem que seria o dono da galinha e do ovo? Seria, na verdade, o dono do território, né, que não seriam as mulheres envolvidas, né. Então, existe uma escalada, né, de busca pela razão, né, por quem tem o direito último das coisas, né. Depois se chama também um outro personagem masculino, que é o senhor Arthur Lemos, né, que é um bêbado, né, e que era um homem culto, que tinha muitos livros e possivelmente teria sabedoria para resolver essa contenda, né. Mas também não é capaz de resolver, né. Até que por último se chama então o a polícia, né, aparece a figura do sargento, né. E esse sargento na verdade vai confiscar, né, vai confiscar tanto o ovo quanto a galinha e acabar com a contenda. Quando uma personagem, né, o personagem Beto, né, com sua com sua sabedoria, né, popular, né, que é um dos personagens que estão ali fazendo parte, né, do círculo das mulheres, ele começa a imitar um galo e, e, e a galinha, né? Ele começa a fazer linguagem do galo e a galinha sai voando. Então ela escapa, né, do poder ali do militar, né? E a situação se resolve um pouco de uma maneira jocosa, né? Porque ninguém que tinha sido chamado para opinar, para resolver a contenda, teria dado conta de resolver, né? Quem resolve a situação de uma maneira quase que acidental, abrupta, é aquele que não tinha sido chamado, né? Para essa resolução, né? Então ela acaba resolvendo de uma maneira amigável, porque a galinha volta para a dona e a dona acaba concedendo a ideia de que, bom, diante de todo o prejuízo que a gente ia ter, é melhor que a grávida fique com o ovo, que é descrita também como uma forma, a própria imagem da mulher é descrita como tendo um formato de ovo também, né? Ela é um próprio ovo, de certa maneira, né? Dentro da compleição imagética aqui do, do conto, né? Então esse conto ele traz de uma maneira quase que alegórica, né, as discussões sobre território, sobre disputa, né, sobre organização, sobre identidade, sobre as disputas que não são simplesmente resolvidas em termos comunitários, porque teoricamente as pessoas comungariam da mesma região, do mesmo lugar, das mesmas crenças supostamente, né? Mas isso não significa que elas têm uma uma coincidência, né, de perspectivas, né? Não significa que elas não sejam, de certa maneira, adversárias em alguns momentos, né? Então é interessante como esse conto coloca essa questão, né, ainda no nível alegórica, né, do nível colonial, né, estabelecendo esses lugares de conflito. O outro, né, um outro conto, que é o conto do Miyakoto, já é um conto que se coloca no nível que a gente poderia chamar pós-colonial, porque diferentemente do Luanda, que é um autor que escreve a partir da realidade de Angola, né? O Miyakoto escreve a partir da realidade moçambicana, num período específico que é o chamado da Guerra Civil, né? Então é um período pós-colonial. E é um conto que mistura, né, elementos também tradicionais, né, de elementos culturais, né, de certa maneira fantasiosos ali, uma certa cultura que coloca o sobrenatural na discussão, né? E que traz também essas discussões sobre constituição, né?
da identidade, né? Relacionada ao território, relacionada às forças, né? Nesse âmbito pós-colonial. Bom, só para a gente recuperar o conto, então. Basicamente, o dia em que explodiu uma bata-bata, né? A história, né? De um menino, um menino chamado Azarias, né? Nome bem curioso, porque refere a uma espécie de menino que tem um azar, né? Um Azarias, né? Aquele que é azarado, de certa maneira, né? E que é lançado à sua própria sorte, de certa maneira, porque ele é um menino que é, entre aspas, explorado, né, pelo tio, né, e com o consentimento, um certo, uma certa vista grossa da avó, né, a avó também comunga, né, da ação, né, desse tio. E ele é um pastor, né, alguém que está pastoreando ali o gado, né, para o tio. Ele é uma espécie de mão de obra de trabalho. E o conto começa justamente com o desaparecimento, né, com a explosão de um dos bois, né, de que ele tomava conta, o que ele chamava de uma bata-bata, né. E a cena inicial é muito curiosa, porque a descrição da explosão do corpo do boi, só que essa descrição da explosão é feita de uma maneira muito esteticamente muito bela, muito bonita, né, porque ele transforma muitas vezes os pedaços do boi se colocam ali como se fossem pétalas, né? É, se distribuem na, na vegetação, né? E ele é narrado, apesar de não ser narrado a partir da voz dessa personagem infantil, ele é narrado muitas vezes a partir da perspectiva dessa personagem infantil, porque é a visão dela que nos é mostrada, né? Porque é uma personagem que não tem muita noção, né, muita percepção do real, né, inclusive do real perigo que ele sofria naqueles campos, porque era um campo minado, né, um campo cheio de explosivos espalhados no chão, que era uma prática muito comum foi uma prática muito comum é, dos movimentos, né, que estavam em conflito na época da Guerra Civil, que era de enterrar bombas, minas, para pegar o adversário, né. E, obviamente, ele está fazendo pastoreio nessas regiões. Só que o interessante é que ele, ao ver o boi explodindo, de certa maneira, a explicação que ele dá é a de que ele teria sido pego pela ave relâmpago, né? Que é o Indlat, né? A Indlat seria essa entidade, de certa maneira, que dá explicação ao relâmpago, que é uma ave que desce do céu e queima as coisas, que causa dano, né? Que quebra, que queima, que marca o chão, né? E aí até um momento ele pergunta assim, será que a ave teria descido e pego o boi, ou ele teria pisado numa réstia, num resto, né, que tinha ficado da pegada dessa ave, né? E obviamente que esse boi, o elemento central do conto, ele é, tem um caráter muito importante, porque ele é o principal bem do tio, né? O tio coloca esse boi como o principal, porque ele é o elemento que vai servir de paga, né? Para o dote do casamento dele, né? Então, o tio tinha reservado esse boi para pagar o dote da noiva, né? No seu casamento que estava chegando. E, portanto, o que ele não queria era perder os bois e, portanto, muito menos esse, né, uma bata-bata. E o sobrinho sabe disso, né, sabe que ele seria reprimido, né, teria uma repreensão muito forte se ele perdesse algum dos bois ou se ele fizesse com alguma coisa errada que pudesse acontecer com eles. E, portanto, ele foge, né, sabendo desse, dessa reprimenda possível, ele foge. E isso é reiterado várias vezes pelo, pelo narrador, né, de que o tio iria dar uma surra, que o tio iria, na verdade, castigá-lo, né, isso é reiterado várias vezes, e isso é algo que parece ser a realidade do menino mesmo, até o momento em que chegam policiais, né, o pessoal da guarda, bate na casa
da avó e do sobrinho e chamam, dizem para eles assim: olha, aqui perto estourou uma mina e um boi morreu, né? E aí então eles saem à busca do menino, porque obviamente que eles descobrem que possivelmente tenha sido o sobrinho que tenha passado por isso, né? Então eles vão atrás do menino. E até o momento então que eles o encontram, mas o menino não se mostra, ele fica ainda escondido. Eles começam a conversar e a negociar, né? Quase que a entrega, né? Quase que o menino se entregar para eles, né, de volta. E para que ele se entregasse, né? Ele A avó sugere para o tio que ele prometesse o que ele quisesse. Fala assim: fala que você vai dar o que ele quiser. Diz que você não vai castigá-lo, que não vai bater nele, né? E que você vai fazer o que ele quiser. E aí, portanto, o menino tem a chance de dizer o que ele queria, que é poder ir para a escola, né? Obviamente que sair daquela condição de praticamente escravo, né? Da família. Então, é um conto que desloca muito essas concepções, né? Do que seria o tradicional, do que seria o lugar da segurança para uma criança num território de conflito, né? Muitas vezes esse lugar aí da família, ele é desconstruído, né? É um lugar, na verdade, da exploração, é um lugar da violência, porque no final das contas, se ele não sofria violência na casa, ele era colocado à sorte de ser pego por uma mina dentro desse campo, né? Trabalhando como pastor, né? E, obviamente, o conto termina, digamos, de certa maneira, apontando para os elementos fantásticos ou fantasiosos, né? Ainda adotando a perspectiva do menino, né? Que, obviamente, depois que o tio promete para ele que ele poderia ir para a escola, que é uma promessa falsa, ele se lança, então, à sua sorte novamente. Então, ele se apresenta obviamente, volta, né? Ele vai passar um determinado território, um determinado campo ali, para chegar e se entregar, obviamente, para o tio e para a avó. E nesse momento, é o momento em que ele, supostamente, pisa numa mina. E é o momento em que ele abraça a ave do relâmpago, né, a Indilate. E aí assim que é descrito o final, né? Então, esse, esse conto também é importante, né? Ou seja, ele mostra essa visão, né? Quase que a gente tem a visão do menino no momento da sua morte, digamos, que é uma visão ainda fantasiosa, né? Em, em que ele lança a mão da sua cultura, né? Daquilo que ele conhece, né, em termos tradicionais, para explicar, né? O absurdo de tudo aquilo, né? Então, do ponto de vista do menino, ele não tinha compreensão de que ele estava no meio de uma guerra, de certa maneira, né? Então tem essas questões também importantes, né, nesse conto, que é a relação familiar, o espaço da criança, né, dentro desse contexto, né, a relação de exploração, né, a questão da violência, e onde o menino busca a sua, de certa maneira, identidade, que não era naquele lugar, né, ele buscava a sua saída, a sua vida numa escola, né, até traçando um paralelo, né, ou seja, com a história emblemática da Malala, né, que dizia a mesma coisa, né, ou seja, ela está naquela situação de vulnerabilidade, né, uma pessoa que sofreu violência dentro de uma situação também de luta armada, né, que tinha como lema a educação como saída, né, ou seja, o desejo maior de frequentar uma escola, de poder frequentar uma escola, né. Só que nesse caso, esse menino não teve a chance de escapar e realmente frequentar uma escola e usufruir da sua liberdade, né. Então, os dois contos, de certa maneira, remontam a essa questão do território, remontam a essa questão da tradição, do lugar do, da criança, do lugar da mulher, em relação a esse universo, muitas vezes, opressor, que é o universo familiar, o universo
da vizinhança, no caso, né? Que são questões muito locais, muito localizadas, mas que apontam para esses elementos gerais, né? Universais, humanos, né? E que se comunicam, né? Que mostram uma certa comunicação entre as diferentes formas de representação, né, literárias, né? Bom, era um pouco isso, desculpa, acho que eu acabei ultrapassando um pouco o tempo, né? Acho que ficou um pouco atropelada a minha exposição, peço desculpas. Mas eram um pouco essas questões que eu queria compartilhar com vocês, tá? Se quiserem colocar alguma questão, alguma dúvida, comentar. Fui trabalhando os contos aqui um pouco de memória, pode ser que eu tenha trazido alguma coisa um pouco imprecisa, né? Eu não consegui recuperar tantos o trecho, né? Mas eu fico à disposição. Beatriz? Oi, oi. Perdão. Perdão. Eu não sei se tem algum participante que queira tirar alguma dúvida com o professor em relação ao que ele apresentou. Eu separei, eu separei algumas dúvidas, um pouquinho mais longas. 3 dúvidas sobre o primeiro conto, da história da galinha e do ovo, e 2 em relação à minha Couto, né, o dia que explodiu uma bata-bata. Mas eu ia esperar para ver se tinha alguma pessoa que teria uma dúvida, senão eu posso prosseguir. Alguém? Não? Bom, então, se tiver ainda um tempinho, professor, se tiver tudo certo, eu vou tirar essas dúvidas que eu tinha. Pode falar, não sei se eu sei responder, mas Não, tudo pensar certo. juntos aqui. Quando eu li os contos, eu fui também pesquisar em cima, então eu acabei lendo alguns artigos sobre. Eu vi muitas opiniões e vi muitos modos diferentes sobre discursar os temas desses contos, então eu peguei um pouco de tudo, mas principalmente sobre identidade, né, como o senhor falou durante todo o evento. Então eu vou ler aqui, são perguntas meio longas, porque eu também não queria, eu queria construir uma linha de pensamento, né. No livro do Luanda, né, ele foi escrito em 1963, ele trata do cotidiano dos Museques, né, de Luanda, uma cidade angolana e que também era a capital do país. O escritor ele se propõe a trazer, em primeira análise, essa ingenuidade, tanto que o senhor falou, que parece algo meio engraçado, mas ao mesmo tempo triste, que se propõe ser esse algo ingênuo entre uma briga de 2 vizinhas pelo ovo de uma galinha, mas tem um posicionamento bem fundamentado, sutil, né? E eu queria destacar nessa primeira pergunta em relação à linguagem utilizada nesse conto, porque a gente observa na narrativa a utilização de muitas palavras que não fazem parte do léxico do português padrão, né? Mesmo até de 1963, e demonstra esse hibridismo linguístico na escrita do Andino, que mesmo sendo um português de nascimento, se considerava angolano, portanto falava a língua local, que era o quibundo. Para o senhor, qual seria a importância dessa desterritorialização da linguagem para engajar protestos políticos e sociais? Não sei se eu me fiz me entender. Sim, não, acho que eu entendi, sim, o que você está querendo colocar, né, Beatriz? Que, no final das contas, né, é um conto escrito em língua portuguesa, que é a língua do colonizador, mas que ela digamos assim, ela sofre uma espécie de desestabilização, né? Porque à medida em que ele insere, né, uma série de, digamos, a gente poderia chamar entre aspas de linguagens regionais, né? Ou seja, termos muito típicos, né? Então tem a questão também da prosódia, né? Do próprio ritmo do texto e da incorporação dos termos
muito específicos que trazem, de certa maneira, eu vejo, a voz daquelas personagens para dentro do conto, né. Então, muitas vezes, quando a gente ouve aqueles ou lê aqueles termos, né, que a gente se esforça, muito quem é falando de português, que não é da cultura, né, se esforça até para pronunciar, né, para ver como que se pronuncia, e então isso gera um desconforto, né. E eu entendo um pouco isso do meu ponto de vista, né, ele abre, né, a as portas, assim, o conto abre as portas porque o leitor experimente uma outra forma de relação com a linguagem, inclusive com a língua portuguesa. E esse conflito, né, entre colonizador e colonizado, de certa maneira, vem dessa fissura que gera essa incorporação, né. Eu vejo um pouco como uma forma também de criar uma espécie de conflito, né, uma espécie de conflito que serve para que, a gente preste atenção nessa questão, né. A gente preste atenção nesse conflito maior, né, de base, que é um conflito, territorial, de certa maneira, de poder maior, né, mas que se expressa nesse embate linguístico, que se que desestabiliza um pouco, né, esse contínuo da língua portuguesa, e ao mesmo tempo abre as portas para que a gente possa se apropriar desses conceitos, desses termos, né. Então, se no primeiro momento tem esse caráter desestabilizador, num segundo eu imagino que ele possa, eh, criar, né, caminhos de familiarização, né, de aproximação com o outro, por exemplo, né. É diferente, por exemplo, no próprio conto do Miyakoto, né, quando ele apresenta o termo para o relâmpago, para a ave do relâmpago, poderia simplesmente ser uma citação à ave, né, mas ele traz o conceito, ele traz o termo usado, né. Tem todo um peso, né, dentro da construção aí cultural e tal, né. Quando eu fui pesquisar, né, sobre isso, eu Uhum. achei um conceito usado pelo Deleuze que ele chama de literatura menor, que é inserir justamente esse novo léxico dentro do português em forma de protesto. Eu acho isso muito interessante. Sim, a ideia E da fissura, né, que eu chamei de sim, desestabilização, né, é. que você tem esse processo de certa maneira, de encapsulamento, né, de uma língua na outra, só que no momento que uma incorpora a outra, ela se desestabiliza, a que é mais o que ele chama de maior ou menor, né. Existe Uhum, processo de relativização, né. Porque a gente uhum, fica refém e precisa ir atrás e tentar entender o que que aquilo significa, né. Então ele uhum. desestabiliza. É uma forma de desrespeitar a língua maior e dando a Uhum, ideia de sujar a língua maior, mas é uma forma de protesto. Isso é muito sim, é sutil, é algo que, obviamente, é por meio de uma pesquisa, um olhar mais atento, mas é muito interessante como é colocada essa parte da linguística, né, do léxico. sim. Posso seguir para a segunda pergunta, para puxar? Pode, não tem problema, estou aqui. Eh, O problema é vocês aí que eu têm os horários. enfim, é porque a gente tá no horário de aula do pessoal da É, Unifesp, né, mas aham, se vocês puderem ficar, tudo certo. Se a professora também quiser interromper e achar que já tá no horário, tudo certo. Eu ia comentar na segunda pergunta justamente sobre essa metáfora do ovo e da galinha, né. E quando eu pesquisei mais assim porque assim, eu achei uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo eu ficava em alguns momentos confuso sobre a questão do ovo ir mudando de lugar, e eu ficava pensando: "Será que tem algum simbolismo em cima disso?". E é a minha pergunta, se existe algum simbolismo nessa metáfora em relação à história da Angola, né, esse trocar, né, a galinha ir de um lugar para o outro, né, se existe algum simbolismo dela ir de um quintal para o outro, em cima da história de Angola, porque realmente não é algo que eu sei, é só algo que eu pensei na hora quando eu estava lendo o conto. uhum. Eu acho que assim, o como eu falei na exposição, né, assim, é uma via de entrada de leitura, obviamente, a ideia do ovo como sendo
a relação entre ovo e galinha, né? Ou seja, a busca pelo direito original, né? Pela origem, né? Que, de certa maneira, tem a ver com o processo colonialista, né? De quem encontra primeiro, né? Afinal das contas, é isso, assim, se a gente for ver a relação de Portugal com Espanha, né? Quando fazem o Tratado de Tordesilhas, né? Olha, o que eu encontrei aqui primeiro, até aqui é meu, né? Faz uma linha, e daqui para lá é seu, por quê? Porque eu encontrei primeiro, né? Porque é meu. Né? Assim, enfim, no final das contas, eu acho que tem esse caráter meio que de expor um certo elemento de ordem gratuita, né? Nessas relações de disputa, né? Que tem um caráter de força, simplesmente, né? De dominação do outro. E por trás, né, uma questão anterior, que é a questão da sobrevivência, né? Nessa condição específica entre essas duas personagens, né? Porque elas não estão brigando por grande coisa, por poder no sentido maior, né? Mas ela implica a sobrevivência imediata delas, né? Uma cria galinhas, a outra precisa comer para alimentar o filho, que ela está grávida, de certa maneira. Então tem um apelo a um certo, digamos, uma relação entre civilização e barbárie, né? Ou seja, Uhum. onde por onde passa essa relação, né? Uhum. Por exemplo, a ideia do colonizador como sendo aquele atrelado à noção de civilização, né? E o colonizado, às vezes, muitas vezes, atrelado à noção de que ele é o bárbaro, né? Uhum. Então, acho que o conto traz todas essas questões, né? Porque uma relação não bárbara, né? Civilizada, talvez o caminho fosse a própria vizinha reconhecer que a mulher que está grávida, ir lá e compartilhar o ovo, ou oferecer alguma ajuda, né? Uhum. Então, você tem uma questão anterior aí que eu falei de humana, né? Que acaba se resolvendo de uma maneira inusitada, no final das contas, mas acaba se resolvendo desse jeito, né? O Diante ovo das ele vem ameaças, como... diante das ameaças outras que elas acabam percebendo, que são os outros que são chamados para resolver a contenda, de certa maneira elas entendem que que uma ficar com a galinha, a outra ficar com o ovo, ok, né? Já tá tudo bem, assim, elas saindo ganhando, na verdade, as duas diante do que poderia ser, né? Uhum. O ovo Então, ele vem como uma metáfora, né, para uhum, as riquezas que são tiradas do povo, sim, né? sim, E eu pode vi ser lido por aí. sim, e eu tinha visto um comentário quando eu estava lendo que a questão da mulher grávida, né, da Bina, era esse bebê, ele representa um recomeço do país, né? Esse Uhum, desejo de recomeçar, né, de renascimento, sim. né? Sim, tem a ver com a noção de ovo, né? A gravidez, o ovo, Sim, né? exatamente. E como a professora Simone pontuou, a gente tem um tempinho curto, eu tenho mais uma pergunta sobre esse conto, que era em relação às personagens femininas, e eu tenho duas em relação a do uma Bata Bata. Eu acho que eu vou fazer uma do Minha Couto, só para deixar um pouco equilibrado. Tá. Eu tinha feito uma em relação a história da personagem principal do Uma Bata Bata com essa infância sofrida, né? Essa criança que tem uma infância roubada, desumanizada, né? E, Uhum, na verdade, é uma pergunta meio que já pré-respondida, porque se você lê se você lê o conto, é algo que fica definido quando você começa a refletir sobre ele, mas, enfim, é só para gerar um pouco mais de discussão uhum, se a figura dessa criança ela é a representação desses destinos ceifados durante a guerra de Moçambique. É uma pergunta bem retórica, uhum. mas é algo que fica muito explícito, né, no conto. Sim, não, com certeza, né? Essa imagem da criança, como também tem, por exemplo, a imagem do jovem no texto do Terra Sonâmbula, né? Que é uma juventude que é destituída de futuro, né? Não é só o passado, não tem, assim, no caso você tem
a questão da tradição aí, das lendas, né? Desse aprendizado muito pautado pela fantasia, né? Por uma certa cultura muito própria, né? Mas que é uma juventude que não tem um futuro, né? Ou seja, qual que é a perspectiva, né? E acho que, ou seja, qual é o futuro, né? Ou seja, tem um caráter metonímico também do próprio noção de país, né? Qual que é o legado que essa juventude tem, né? O legado deles são minas, né? Ou a exploração. Quase que não tem muito para onde correr, né? Digamos assim, né? Eu acho que vejo um pouco por aí, né? Uhum. É bem isso. E é muito trágico, você não espera, né, que vai acontecer, mas quando acontece é quase cíclico, né? O conto aparece dessa forma cíclica. De Bom, certa maneira, você vê o boi explodindo, você fica esperando, de certa maneira, será que que vai não vai acontecer? acontecer com ele, né? Uhum. Então, tem aquele caráter da criação de suspense por um elemento muito próprio do próprio fazer narrativo, que é o caráter preditivo da narrativa, né? Que ela adianta informações que não são dadas de todo no início. Então, ela prediz o que vai ser. Então, ela coloca umas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, ela nos diz alguma coisa, nos dá dicas, né, de como que ela vai fechar, né? Né? E colocar uma protagonista que é criança também define essa ideia trágica sobre a identidade, né, de uma cultura, se os moçambicanos já estavam construindo a sua própria identidade ou se eles ainda estavam recuperando os destroços da guerra e da exploração, enfim. Né? E, assim, é interessante pensar, porque ele tem o caráter do aprendizado tradicional, né? Ele conhece o mundo pela via do mito, né? Das histórias, né? Tradicionais. Mas, de certa maneira, ele desconfia daquilo, mesmo não tendo conhecimento de mais nada, porque ele busca a escola, né? O desejo dele é a escola, né? E ele nem saber da existência das minas, alguém contou para ele. Então, assim, ele é lançado ao seu, não à sua sorte, né? Ao seu azar, né? Daí o nome dele, no Azarias, né? É quase que não tem sorte, a possibilidade de ter sorte, né? É quase como se fosse o destino, né? Então, como é possível construir uma identidade, né, para esse personagem, né? Tá, nem a tradição, nem a história, nem o seu pertencimento familiar, né, é capaz de garantir alguma identidade a ele. Então, é um, é um contexto histórico, sócio-histórico, totalmente estilhaçado, né? Que impossibilita, inclusive, a criança de desenvolver uma identidade própria, assim, porque ela está jogada ao, ao azar, né? E isso é uma metáfora de muitas situações, né? A gente vê isso hoje na guerra, nas guerras que estão acontecendo hoje, né? Notícias de crianças vítimas. Cada dia As a gente fotos da Palestina, né? exato. Bom, eu acho que é isso. Eu vou encerrar o evento. Não sei se algum participante tem algum comentário, alguma dúvida. Eu só queria aproveitar para agradecer a presença aqui de todos, de todas, principalmente aqui do nosso convidado, o professor Luiz. Pedir desculpas a todos pelo problema técnico que a gente teve para conseguir gravar, né, essa palestra, mas no final das contas deu tudo certo, só que estouramos aqui um pouquinho o horário. Então, agradeço mais uma vez, Luiz Fernando, pela paciência, pelo convite, ter aceito o nosso convite. E quem quiser depois assistir novamente a palestra, ela vai ficar disponível no canal YouTube da Monitoria. Então, esse é um evento organizado pela Monitoria de Literatura Portuguesa,
E foram eles que fizeram, sobretudo a Beatriz, que coordenou, né? E vai ficar também disponível no Instagram do projeto de extensão Texto e Contexto. Então, vocês podem encontrar esse conteúdo e outros também lá já postados. Obrigada, viu? Obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigada, Simone. Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo que compareceu. Obrigado, gente. E perdão de novo pela questão técnica, foi um imprevisto, mas deu tudo certo, correu tudo bem. E é isso. Qualquer coisa a gente vai postar o evento. Acho que a gente vai, talvez, postar um trechinho dentro do Instagram, porque não cabe o evento todo, mas a gente vai colocar os links, os direcionamentos, vai espalhar nos grupos novamente. E temos outros eventos em seguida. Na terça-feira a gente vai ter um, que a gente vai começar a espalhar nos grupos com mais ênfase.